Boa noite, amigos. É uma satisfação estarmos juntos novamente em mais uma atividade online da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiuerê, Paraná. Sejam todos bem-vindos. Hoje uma atividade mais do que especial, com um convidado também especial, porque a nossa instituição comemorou ontem, dia 9 de outubro, 43 anos de atividades. 43 anos de muito trabalho, de muita dedicação, buscando sempre levar a mensagem espírita de consolação, de esperança, buscando a transformação moral. Hoje, nós temos a satisfação de receber o Wellington Gonçalves, que será devidamente apresentado logo após o início, tá? E estamos aqui também com a Kátia Marcela, que é a diretora responsável pela comunicação social da Sociedade Espírita Allan Kardec, e também com o vice-presidente da instituição, Lourenço Carlos Mathieu. Bom, iniciando, a Kátia vai fazer a leitura de um texto no início da nossa atividade. Boa noite a todos e a todas. Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 9, Reuniões Cristãs. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. João 20:19. Comenta o benfeitor Emmanuel. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível, com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inovidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniram tanto nos cenáculos de Jerusalém, como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Bem, agora
pedimos para o companheiro Lourenço Carlos Matiero que faça a prece inicial. Por favor. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas, irmãos do ideal espírita cristão. Vamos orar. Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, nos convidastes, certa feita, dizendo: onde 2 ou mais corações amorosos se reunissem em seu nome, você ali estaria com eles. Mestre amado, 2000 anos se passaram e temos a certeza de que conosco está nesse colóquio de alegria, de esperança, de conhecimento. Queremos agradecer, Jesus amigo, por esta casa, por esta luz acesa durante esses 43 anos. Obrigado, mestre, pela oportunidade do trabalho bendito e redentor junto a esses amigos. Rogamos, amigo Jesus, que todos, hoje, distantes pela pandemia, mas unidos no sentimento, no pensamento, no ideal espírita, comungando do seu amor e da sua esperança. Pedimos, amigo, sustenta os nossos propósitos de aprender, de conhecer, para que possamos melhorar. Abençoa o irmão que nos traz a sua mensagem, a mensagem do seu evangelho, a sua boa nova, para que possamos todos, ao ouvi-lo, possamos reter o máximo que pudermos em proveito da nossa caminhada. Seja conosco, Jesus amigo, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bem, antes de fazermos a apresentação do Inácio, ou do Inácio do Wellington, nós pediríamos, por favor, a Kátia e o Lourenço que fizessem a saudação inicial. Né? Boa noite, Wellington, boa noite a todos. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Mais uma vez, então, Wellington, boa noite, bem-vindo. Bem-vindos a todos vocês que conosco estão através do Facebook, através do YouTube, né? Em especial porque são 43 anos e, sabidamente, não são só 43 anos de serviço nesta comunidade. Essa instituição aconteceu muito antes, no plano espiritual, quando abnegados irmãos plasmaram essa instituição que se tornou realidade através das mãos abençoadas daqueles que no primeiro momento colocaram ali os primeiros tijolinhos da construção. Então, Wellington, bem-vindo a esse momento de alegria, de festa, de esperança. Bem, obrigado, Kátia, Lourenço, inicialmente. Nós lembramos que esta atividade também faz parte do 38º Mês Espírita de Loanda. Nosso grande abraço aos amigos lá do Centro Espírita Nosso Lar, né, compadres, irmãos, e a entidade essa que nós tivemos o primeiro contato com a doutrina espírita lá, em 1981. Né? E o Wellington já era casado. Tá? Nós, conforme o Lourenço colocou muito bem,
São 43 anos da Sociedade Espírita Allan Kardec. Entidade que começou ali na Avenida Mauro Mori, no Jardim Lindóia, na divisa com o centro da cidade, na garagem de uma residência, da residência da Dona Olímpia. Entidade que teve como primeiro presidente o senhor Eusébio Guiotto, que retornou recentemente à pátria espiritual aos 98 anos de idade física. A nossa... rendemos essa homenagem a todos esses pioneiros, a estes que buscaram já naquele momento inicial trazer a mensagem espírita, que hoje é importantíssima ainda mais, principalmente no momento em que a humanidade está vivendo, né? Neste momento de pandemia, em que a doutrina espírita nos dá coragem, nos dá força para enfrentar as dificuldades e confiando sempre no Pai Celestial, que a tudo nos provê. E agora, é claro, o nosso convidado da noite é vice-presidente de unificação da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, apesar de ser goiano de catalão. É trabalhador do Centro Espírita Discípulos de Jesus, lá em Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. Expositor espírita e facilitador de estudos das obras de André Luiz e de cursos de oratória. É juiz do trabalho e membro da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, a ABRAME. E é com grande satisfação que nós passamos a ele, neste momento, a palavra para que conduza, então, a atividade da noite. Seja bem-vindo. Obrigado, amigos. Muito obrigado. Nossa gratidão à Sociedade Espírita Allan Kardec pelo convite gentil que nos foi feito, e o fazemos na pessoa desses amigos que interagem conosco neste momento, e a todos aqueles que estão ligados conosco neste momento, da cidade de Luanda, de Campo Grande e de tantos outros lugares, né? Porque hoje a mídia nos permite isso, né? Então é com muita alegria que saudamos a todos. Hoje nós vamos tratar de um tema com vocês a respeito de Deus, a evolução da fé cega à fé raciocinada. Nós, ao longo do tempo, já tivemos grandes dificuldades com a questão da fé, né? Basta nós lembrarmos como era a nossa relação com Deus, era uma relação difícil, de temor, de medo, mas ao longo do tempo, essa ideia, essa imagem foi mudando, graças à colaboração de tantos trabalhadores, né, que foram trazendo novas visões a respeito desse Pai Criador. Mas vamos fazer um retrospecto histórico, lembrando como foi a nossa relação com Deus na antiguidade. A grande maioria dos povos era politeísta, né, com raras exceções. Por exemplo, Sócrates e Platão, Aristóteles, na Grécia Antiga, eram pessoas que já, naquela época, estavam assim, bastante adiantadas, né, espíritos milenares, trazendo uma bagagem grandiosa de evolução, então já tinha essa capacidade, esse descortino em relação à ideia de Deus. Mas essa ideia politeísta, embora a grande maioria dos povos a adotassem, nós tivemos o único povo monoteísta na antiguidade, que foi justamente o povo hebreu. Já isso há cerca de 18 séculos antes de Jesus,
já adotavam a ideia monoteísta, do Deus único. Joana de Ângeles, na obra Estudos Espíritas, ela nos traz algumas teorias filosóficas a respeito de Deus, e nós vamos nos concentrar aqui em apenas 4 delas, que concluíram pela legitimidade da existência de Deus, graças a 4 grupos de considerações capazes de demonstrá-lo de forma irretorquível e definitiva. Então, esses grandes pensadores, eles têm, justamente, eles ofereceram essa contribuição grandiosa para a humanidade a respeito de conhecermos um pouco mais sobre Deus. Pois bem, uma dessas teorias que foram construídas ao longo dos tempos é chamada de cosmológica. Explica Deus como uma causa única da sua própria causalidade, portanto, real, sendo necessariamente o possuidor das condições essenciais para preexistir à criação e sobreexistir ao sem fim dos tempos e do universo. Essa teoria, ela foi-nos apresentada por 2 grandes pensadores, Platão e Aristóteles. Naquela época, cerca de 400 anos antes de Jesus, eles já tinham uma percepção que Deus é essa causa única da sua própria causalidade. É um ser real, portanto, não é um ser imaginário, um ser como os da mitologia, né? Então, é um ser real, que tem uma substância, uma existência própria. Ele preexiste à criação, porque se ele fosse fruto da criação, teria um outro Deus que o teria criado. Então, Deus preexiste à criação e sobreexistirá também a essa criação. Então, essa teoria, nós temos uma colocação muito feliz de Aristóteles, quando ele nos diz assim, que Deus é o primeiro motor, o motor não movido, o ato puro. Olha que definição bonita, né? Então, é aquele motor que nunca foi movido, é ele que justamente fez-se mover, né? É o ato puro. E também uma outra teoria também interessante, chamada ontológica. Deus é perfeito em todos os seus atributos e na própria essência, explicando por isso mesmo a sua existência. É uma teoria trazida por Santo Anselmo. É interessante quando a gente percebe que essas teorias, elas encontram um respaldo na própria codificação. Por exemplo, essa teoria que acabamos de falar, nós encontramos na questão número 13 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta assim, quando dizem que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Olha a resposta da espiritualidade. Do vosso ponto de vista, sim. Porque credes abranger tudo. Porém, o mais inteligente dos homens não é capaz de conceber todos os atributos do Criador. Então, aqui nós temos apenas uma ideia, né, a respeito desse Pai Criador. Uma outra teoria que Joana de Ângeles também nos apresenta é chamada teleológica. Ante a harmonia cósmica e a beleza, a grandeza matemática e estrutural das galáxias e da vida, uma resultante única surge. Tal efeito procede de uma causa perfeita e harmônica, sábia e infinita. Então, olha só, quando nós olhamos a beleza do cosmos, desse universo infinito, a beleza das plantas, a beleza das flores, tantas coisas grandiosas, a grandeza matemática e estrutural das galáxias e da vida, será que nós já paramos para observar quão grandioso esse corpo que Deus nos concede? Então, esse corpo é uma bênção divina, é algo grandioso
que ele nos empresta para a nossa evolução. E se esse corpo é perfeito, se esse universo é perfeito, tal efeito procede de uma causa perfeita. Então, aí está essa teoria teleológica. E nós vemos também na codificação de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta assim, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, é tudo aquilo que não é obra nossa, não é obra humana, é obra do Criador. E obra, é interessante a gente perceber que o homem é incapaz de reproduzir. Vejamos a beleza de uma flor. O homem não consegue reproduzir com tanta perfeição aquela flor. Ele pode fazer algumas de imitação, mas tão perfeita como aquela, com aquele perfume característico, somente o Criador. Há uma colocação também de Eurípides Barçanufo, quando ele nos fala assim, que o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que o universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências, é Deus. Eurípides Barçanufo, esse apóstolo de Sacramento, né, que renasceu aqui no Triângulo Mineiro, em 1880, já era um espírito antiquíssimo, porque basta nós vermos que ele é personagem do livro Ave Cristo, e naquela época, no século III, por volta de 250 da era cristã, ele já entregou a vida por amor a Jesus. Então vejamos que esse espírito, que depois veio reencarnar aqui no Triângulo Mineiro, em 1880, ele tem uma trajetória de lá, daquela região de Lyon, onde ele esteve, até o século XIX, mais de 1.600 anos. E lá naquela época, no século III, ele já era um espírito que amava profundamente o Cristo, tanto que deu a vida por ele. Então a gente vê que esses espíritos, eles têm uma capacidade de percepção, eles têm uma visão muito além da nossa capacidade de enxergar. Então, é algo maravilhoso quando a gente vê um exemplo como esse de Eurípides Barçanufo, definindo Deus com essa grandiosidade. Mas no canto 19 de Davi, né, lá no Velho Testamento, ele diz assim, olhai o firmamento e vede a obra das suas mãos. Meimei, no livro Pai Nosso, ela nos conta uma historinha muito interessante. Ela diz que conta-se que um árabe, uma pessoa muito simples, analfabeto, mas era uma pessoa com uma fé grandiosa, e ele orava sempre com muita ênfase, com muita devoção. E certa vez o chefe dos caravaneiros perguntou a ele, mas como é que você ora assim a Deus? Né? Você nem sabe se ele existe? Você é uma pessoa simples, uma pessoa ignorante, você, inclusive, é analfabeto, como é que você sabe que Deus existe? Ele olhou para aquele homem orgulhoso, né, e disse assim para ele, quando o senhor recebe uma carta, como é que o senhor sabe de quem é essa carta? Como é que o senhor a reconhece? Ele diz assim, pela letra, é fácil. Ele diz, quando o senhor recebe uma joia, como é que o senhor sabe a respeito de quem a fez? Ele disse assim, pelas marcas do ourives, é simples. E aquele homem simples sorriu e disse assim ao chefe dos caravaneiros, quando o senhor está na sua tenda à noite, e o senhor ouve passos lá fora, como é que o senhor sabe qual animal que estava ali? Se era um carneiro, um cavalo ou um boi?
E disse, isso é simples, é só olhar os rastros no dia seguinte. E aí ele chamou o chefe dos caravaneiros lá fora, era noite, estava um céu coruscante de estrelas. Imaginemos aquele céu numa região desértica, sem luzes à volta. Então, as estrelas se apresentam de uma maneira grandiosa. E quando ele olhou para aquele céu e perguntou ao chefe dos caravaneiros, de quem são aquelas marcas que o senhor vê lá em cima? Não são marcas do homem, são? E naquele momento o homem ficou tão emocionado que ajoelhou-se e começou a orar. Então a gente percebe que ao olhar o firmamento, nós vemos ali vemos a obra das mãos do Criador. Toda essa grandeza infinita. E nós estamos falando aqui, então, dessa teoria teleológica. E, por fim, tem uma outra teoria também muito importante, chamada teoria moral. Deus está presente no homem mediante a sua responsabilidade moral e a sua própria liberdade. A presença divina faz-se na inteligência humana de forma intuitiva, persistente, universal. Olha, então, essa teoria ela foi criada por um grande filósofo chamado Immanuel Kant. Essa teoria moral atesta, sem dúvida, a realidade de um legislador absoluto, suprema razão da vida. É como se o Pai, esse Criador, esse Deus grandioso, quando ele criou a cada um de nós, ele colocou um selinho em nós. E esse selinho vai nos acompanhar para sempre, porque ali estão registradas, né, essas leis divinas, de uma forma maravilhosa e indelével, né? Jamais vai se apagar. E nós encontramos isso também na codificação. Quando Kardec pergunta à espiritualidade superior, onde está escrita a lei de Deus? A espiritualidade responde, na consciência. Então, veja, essa resposta que foi dada à espiritualidade, a Kardec, e vejamos que Kant, ele faleceu, desencarnou em 1804, e Kardec nasceu no ano de 1804. Então, a espiritualidade nos diz assim, que essas grandes verdades, elas são trazidas ao mundo de várias formas e através de vários mensageiros. Então, essas verdades vão aparecendo aqui e acolá, e depois chega alguém que vai compor tudo isso, sistematizar esse estudo, né? Esses ensinamentos. E aí nós temos essa grande verdade trazida por Kant, dizer que Deus, como esse legislador absoluto, colocou as suas leis em nós. Por isso que nós sabemos, quando nós estamos fazendo alguma coisa, nós sabemos se aquilo é certo ou errado. Por quê? É a nossa consciência que vai aprovar ou reprovar. Então, as leis divinas estão inscritas em nós, né, de uma maneira que não pode ser apagada. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E a resposta, a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio que não é efeito sem causa. Então, nós estamos tratando aqui quando esse sentimento instintivo está presente em nós, é uma consequência dessas leis divinas que estão inscritas em nós. Nós sabemos isso instintivamente, né? É uma ideia inata em nós. E aí Kardec, muito perspicaz, perguntou à espiritualidade, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? E a resposta da espiritualidade, se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Então, os nossos selvagens, eles não passaram por esse processo cultural, por esse processo educativo. E eles trazem em si também a ideia que Deus existe.
Então, é uma ideia instintiva e independe da educação. Mas será, meus amigos, que nós estamos, na atualidade, vivendo um tempo irreligioso? Ou seja, que as pessoas ligam muito mais atenção às coisas do mundo, às coisas materiais, estamos esquecendo um pouquinho de Deus? Olha, a ciência explica desde os fenômenos da natureza a evolução das espécies. E nós temos um exemplo grandioso em Galileu Galilei. Ele é uma das pessoas que trabalhou muito a teoria heliocêntrica, né? Que o Sol é o centro do nosso sistema solar, né? Os outros planetas gravitam em torno do Sol. Mas na época dele, no século XVI, prevalecia uma ideia da teoria geocêntrica, que a Terra era o centro do sistema solar e, quiçá, até do universo. As pessoas pensavam assim. E essa ideia foi adotada pela igreja da época, né? A igreja católica da época. Defendia a teoria geocêntrica, né? Que a Terra era o centro do nosso sistema solar e do universo. Pois bem, quando Galileu teve a coragem de dizer que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas era a Terra que girava em torno do Sol, ele quase foi levado à fogueira. Mas ele, muito inteligente e perspicaz, ele disse, olha, eu estou equivocado. E com isso, ele se livrou da fogueira. Então, veja, muitas vezes as pessoas fazem afirmações assim equivocadas, negam a realidade, né, essa realidade que era a Terra que girava em torno do Sol, mas o fato dessas pessoas negarem a realidade não torna a crença deles real, verdadeira. Por isso, Kardec nos faz uma colocação que eu acho fantástica. Ele diz assim, que a negativa não faz lei. Então, o fato de nós negarmos alguma coisa, não acreditarmos em alguma coisa, não quer dizer que aquilo não exista, né? E teve um outro pensador também, um estudioso, naturalista inglês, Charles Darwin. Ele trouxe a teoria da evolução das espécies. Essa teoria ela é importante porque, na época, acreditava-se, era prevalente a ideia criacionista. A ideia criacionista é aquela que está em conformidade com as escrituras. E, vejam bem, Charles Darwin era criacionista. Ele acreditava que nós somos uma espécie criada em separado por Deus. E aí, as pesquisas dele demonstraram que nós somos fruto da evolução das espécies. Nós caminhamos milenarmente desde o mineral, passamos pelo vegetal, pelo animal e chegamos no hominal. Mas como ele era criacionista, ele pensava que nós saímos das mãos do Criador e já assumimos aqui a condição hominal na Terra. Ele guardou a sua teoria e não quis publicar. Justamente porque chocava com as suas convicções religiosas. Aí um amigo dele, também pesquisador, começou a trabalhar e chegou às mesmas conclusões dele. E o amigo disse a ele assim, olha, se você não publicar, eu vou publicar. E aí ele acabou publicando, contrariando todo o pensamento religioso da época. Isso causou um grande alvoroço. Mas essas duas personalidades que nós mencionamos, Galileu Galilei, ele nos fez também perceber a grandiosidade do universo, porque Galileu já pesquisava vários planetas do sistema solar, ele já trabalhava e pesquisava sobre a Via Láctea, a nossa galáxia, e Charles Darwin percebeu que nós somos fruto dessa marcha arquimilenar, né, e passamos por todos esses processos para chegarmos à condição de espíritos na fase hominal, e um dia, né, conforme a codificação, nós chegaremos à condição de espíritos puros. Então, toda essa trajetória também
seja na percepção de Galileu Galilei, seja na percepção de Charles Darwin, nós estamos enxergando um Criador grandioso, que criou tudo isso, né? E seja esses planos, o sistema solar que nós vivemos, as galáxias e o próprio universo, e a marcha ascensional, a teoria evolutiva das espécies, até nós chegarmos à fase hominal. Então, esses dois grandes homens, eles deram atestados muito substanciosos para nos demonstrar a grandiosidade do Criador e da sua criação. E nós sabemos que o sistema solar, ele é composto por vários planetas, 8 planetas, e entre eles a Terra. E a Terra, às vezes, dentro dessa ideia que predominava no século XVI, né, da época de Galileu Galilei, nós vemos que a Terra é um pontinho. Se nós formos considerar o sistema solar grandioso, a Terra é um pontinho dentro do sistema solar. E nos fala André Luiz, no livro Os Mensageiros, que o Sol é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. E que Capela, de onde vieram esses espíritos capelinos tão inteligentes aqui para a Terra, Capela é 5.800 vezes maior do que o nosso Sol. Então dá para a gente ver as dimensões grandiosas, né? Mas se nós formos ver a nossa Via Láctea, se nós pegarmos o nosso sistema solar e colocarmos dentro da Via Láctea, o nosso sistema solar grandioso transforma-se também num pontinho. E hoje a ciência já nos demonstra que a Via Láctea tem cerca de 400 bilhões de sóis ou estrelas. Veja a grandiosidade dessa galáxia. E quando nós pegarmos essa Via Láctea, com esses mais de 400 bilhões de sóis ou estrelas, e colocarmos dentro do universo, a Via Láctea também se transforma num pontinho. Por isso, um grande estudioso norte-americano, chamado Jeffrey Marcy, ele nos diz assim, que mesmo que as chances de surgimento de vida sejam apenas de 1 em 100 bilhões, o que seria de um pessimismo brutal, ainda assim, haveria algumas centenas de planetas habitáveis no universo. E a gente guardava a ideia, né, tão simplória, que a Terra era o centro do universo. Ou como muitos pensam, que é o único lugar habitado no universo. Então, a Terra não passa de um grãozinho de areia no deserto do Saara. Então, quando a gente percebe isso, a gente fica pensando, será que Deus criou todos esses sistemas, todas essas galáxias, todos esses bilhões de sóis e de estrelas? Será que é apenas para o nosso deleite? Será que à noite a gente sai lá, quando está aquele tempo bonito, né, a gente olha assim, seria apenas para isso? Né? É claro que não. Né? Deus tem um propósito muito maior para todos nós. Mas a cultura científica nos educa para concentrar a atenção no mundo físico, nas coisas materiais. Isso é um cuidado que nós devemos ter, um cuidado muito grande. Por quê? Nós mesmos, ao educarmos os nossos filhos, muitas vezes nós concentramos a atenção deles apenas nas questões do mundo, na educação formal. É claro que a educação é importantíssima, a instrução é importantíssima, mas nós temos que também apresentar algo mais para as nossas crianças. E já nos diz Haroldo Dutra que nós temos que apresentar Jesus às nossas crianças, né? Para que eles possam perceber que não é apenas essa cultura do mundo, o conhecimento científico que vai nos trazer a evolução, vai nos trazer a nossa melhora, o nosso crescimento. E será que hoje, quando nós perguntamos assim para alguém, você acredita em Deus? É uma pergunta interessante e, certa vez, o Instituto Vox Populi, ele fez uma pesquisa justamente nesse sentido. Você acredita em Deus? 99% das pessoas responderam que sim. Apenas 1% respondeu que não.
Mas será que essa questão de acreditar em Deus, quando eu me refiro a ela, eu me lembro de Carl Gustav Jung, né, que trabalhou com Freud por muito tempo, né, e naquela época, naquele meio cultural, prevalecia um sentimento irreligioso, né, um sentimento distanciado de Deus. Prevalecia um materialismo. E quando Jung separou-se de Freud, foi para os Estados Unidos, ele foi dar uma entrevista num programa de televisão, e o repórter, a certa altura da entrevista, perguntou para ele: o senhor acredita em Deus? Essa pergunta ela tinha um objetivo, porque sabendo do pensamento que vigorava naquela época, principalmente no meio científico, então essa pergunta era crucial, incisiva. O senhor acredita em Deus? Jung olhou para ele e disse assim: não, eu sei que ele existe. Ora, saber que Deus existe é mais do que acreditar. É nós termos uma experiência pessoal com Deus. É senti-lo em nossa vida. Em dado momento, alguns acontecimentos que nos ocorrem, e nós chegamos à certeza que Deus existe. Então, é essa experiência pessoal. Às vezes, uma pessoa que está viajando, capota um carro e tem aquele acidente que o carro fica totalmente destruído e a pessoa sai de lá com apenas alguns arranhões. É claro que aquela pessoa, naquele momento, teve uma experiência de Deus na vida dela. E em vários outros momentos, quando a pessoa atravessa uma enfermidade grave e depois ela se restabelece, né? Um câncer, tantas doenças difíceis, e aquela pessoa passa por aquele momento e constrói uma ligação muito bonita com Deus. Mas, por outro lado, nós lembramos também da fala de um personagem de Dostoiévski. Ele diz assim: se Deus não existe, tudo é permitido. Olha, então, a ausência da nossa ligação com Deus, ela pode ter consequências gravíssimas nas nossas vidas. E o que isso representa? Um exemplo que ilustra bem isso é aqueles 3 jovens que, alguns anos atrás, colocou fogo no índio Galdino. E, ao serem interrogados, eles disseram assim: nós pensamos que era apenas um mendigo, mas mendigo não é gente? Então, vejam o sentimento, o pensamento daqueles jovens a respeito de um semelhante, um filho de Deus. Então, se Deus não existe, tudo é permitido. Se a pessoa não crê em Deus, não tem essa ligação com Deus, ele acaba fazendo muitas coisas equivocadas na sua vida. Crer em Deus implica uma opção muito mais consciente, deliberada, meditada. E isso nos vem de uma maneira belíssima através da obra que inaugurou a codificação kardeciana, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Essa obra, ela nos trouxe assim, e a espiritualidade nos diz assim, que a publicação dessa obra é um marco do surgimento do Espiritismo na Terra, porque ali foi consolidado por Kardec, reunido de forma sistematizada, ensinamentos muito preciosos para a humanidade. Então, com essa publicação, nós tivemos a eliminação da fé cega, a conjunção da fé e da razão, é possível essa ligação, fé e razão, a busca de Deus pelo conhecimento e pela razão. Muitas vezes a gente pensa assim: será que dá para conciliar fé e razão? Sim. Às vezes nós encontramos pessoas assim maravilhosas em nossas vidas, e eu me lembro de uma pessoa muito especial, Matilde, lá de Londrina, né, que cuidou dos nossos filhos lá por longo tempo, e o meu filho dizia assim, que a Matilde, uma pessoa doce, uma pessoa tão simples, mas a fé dela quase que dava para pegar, né? Veja que
que grandeza dessa fé. Ela tinha uma fé, não era espírita, mas tinha uma fé, assim, substancial. Então, a doutrina espírita ela nos oferece essas informações tão grandiosas. E lá na introdução de O Evangelho, no pórtico dessa obra, Kardec fez uma colocação muito importante. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E quando nós encontrarmos a fé em oposição com a ciência, não tenhamos dúvida, fiquemos com a ciência. Essa é a grande questão vivida lá por Galileu Galilei, e a gente vê que Kardec, com essa percepção, diz para nós, olha, a fé tem que ser raciocinada, tem que ser uma fé inabalável. E a doutrina espírita, por outro lado, ela nos apresenta também de onde nós viemos, para onde, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. São as questões filosóficas cruciais das nossas vidas. Então, de onde nós viemos? Nós viemos de experiências multimilenares. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos participando de um processo educativo, de aprendizado. Nós estamos aqui para nos instruir, para aprender a amar, para aprender o caminho das virtudes e tantas coisas importantes. E para onde nós vamos? Tem o universo nos aguardando. Nas várias moradas da casa do Pai, como disse Jesus. Então, a doutrina espírita nos apresenta essa grandeza maravilhosa de nós percebermos que nós somos criaturas multimilenares, passando pela Terra, nós não somos da Terra, estamos apenas de passagem, e depois desta vida, nós vamos para outras mais, e talvez até retornaremos para a Terra um dia. Que é Deus? Perguntou Kardec à espiritualidade superior na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se nós formos observar essa resposta da espiritualidade, aqui estão todas as teorias. A teoria cosmológica, a teoria ontológica, a teleológica, a teoria moral, estão dentro dessa resposta grandiosa dada pela espiritualidade superior a Kardec. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E, relembrando nosso grande mestre Jesus, ele sintetizou para nós de uma maneira belíssima. Ele disse, Deus é amor. Olha que frase, está em João, uma colocação simples, Deus é amor, ele disse tudo. E, a seguir, na oração dominical, ele diz, nosso Pai, Pai nosso que estais no céu. Ele não diz Pai meu, Pai nosso, ele compartilhou conosco a grandeza de Deus, né? Pai nosso. Então, essa colocação de Jesus é maravilhosa. E Emmanuel nos diz assim, que o Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Então, o Evangelho ele tem uma finalidade de nos mostrar, o Evangelho de Jesus trazendo-nos percepções maravilhosas para nós compreendermos os fins superiores da vida. Nós não estamos aqui na Terra a passeio, nós não estamos aqui apenas para nos instruir, para nos relacionar, nós temos fins grandiosos para a nossa caminhada. E aí, nós tínhamos que ir lá em Alcione, no livro Renúncia, essa obra monumental de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, quando ela nos diz assim, chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Essa frase de Alcione, que está lá no capítulo 3 da segunda parte do livro Renúncia, ela estava numa conversa e dizendo assim, recordando os tempos que ela estava na Espanha com a mãe, e todas as noites elas estudavam um versículo do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus. E às vezes, determinada noite, não era suficiente para analisar aquele versículo.
Alcione, ela me encanta, né? Eu sou, assim, encantado por ela, porque ela pega um versículo lá do Evangelho de Jesus e ela discorre, 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 discorre. E eu fico pensando, onde é que ela viu tanta coisa apenas naquele versículo? É que esses espíritos, assim, milenares, né, esses espíritos de grande sabedoria, de grande amor, eles já têm uma percepção muito adiante da nossa, então eles enxergam muito mais do que nós também. E para nós finalizarmos, tem uma lição de Maria Dolores, no livro A Vida Conta, psicografia de Chico Xavier. Maria Dolores nos diz assim, Maria Dolores foi uma jornalista baiana que, depois que passou para a vida espiritual, ela escreveu poemas belíssimos através de Chico Xavier. E numa dessas obras, A Vida Conta, ela nos diz assim que Maria Dolores, enquanto ela estava no plano espiritual, ela conheceu uma pessoa muito especial. Chamava-se Aurora. Era um doce de pessoa. Aquela pessoa amável, aquela pessoa atenciosa, aquela pessoa que cuidava de todo mundo. Um anjo. E a Maria Dolores percebia-se um traço de tristeza oculta ali, que ela não falava, e Maria Dolores, por discrição, não quis perguntar. Certo dia, Aurora disse a ela assim, que precisava retornar à Terra, precisava reencarnar. E a Dolores estranhou, disse, mas por quê? Ela disse, olha, eu tenho um ente muito amado na Terra, qual se fosse um filho, e eu preciso muito voltar à Terra para ajudar esse filho. Ele se afastou da presença do Cristo por orgulho. E por várias vezes eu já estive junto dele na Terra, por 5 reencarnações. Mas eu preciso voltar agora para coroar um trabalho já iniciado. E aí, algum tempo depois, ela chamou a Maria Dolores para visitar esse lar onde ela ia reencarnar. E lá ela encontrou uma família, um pai, uma mãe e uma criança, um menino de aproximadamente 4 anos. E esse pai, esse futuro pai, seria uma pessoa, era uma pessoa, melhor dizendo, muito bem posta na sociedade. Era um cientista, mas emitia conceitos desumanos. Ele dizia que essa história de santos e religiões eram coisa de pessoas desonestas. E ele não acreditava nesse negócio da vida após a morte. Morreu, acabou. Então, a Maria Dolores percebeu ali que era um ambiente difícil de ser trabalhado. Alguns meses depois, estava lá Aurora reencarnada, nos braços da mãe, uma excelente senhora, e por intuição divina, lhe deu o nome também de Aurora. Era aqueles olhinhos miúdos que encantavam o pai. Ele não cansava de admirá-la. Essa ligação que se estabelece através dos milênios, ela é muito forte. E a Aurora foi crescendo, ela já estava com aproximadamente 5 anos de idade, e onde o pai ia, ela estava junto, sempre segurando na mão dele, e muitas vezes ali, à beira-mar, caminhando. E ela lhe fazia algumas interrogações que o deixavam surpreso. Ela dizia assim, papai, quem é que fez o mar assim tão grande? Quem é que trata dos pássaros da serra? Quem cuida das plantas? Quem cuida das flores? E ele olhava para ela e dizia, filhinha, quando cresceres, irás compreender tudo isso. E ela dizia, sabe, papai, de todas as coisas que eu já disse à mamãe, é que eu o amo muito. E o pai ficava embevecido com aquela criança. Mas a vida tem sempre um mas. Aurora adoeceu, foi diagnosticada uma estranha leucemia, e os pais lutaram quais leões para salvar-lhe a vida, mas em vão. Passado alguns meses, Aurora partira
da vida física. Era como um anjinho estruturado em cera. Aquilo foi um extremo pesar para os pais, uma dor profunda. Cerca de 2 meses após o acontecimento, Aurora convidou a Maria Dolores para voltar ao seu antigo lar. Não encontraram a alegria de antes. E o pai não estava presente. Foram encontrá-lo no Campo Santo, ali tateando na lousa o nome da filhinha, no túmulo, dizendo assim em alta voz, com o rosto encharcado de pranto: filhinha, é impossível que você tenha morrido. Você deve continuar a viver em outros planos, tanto quanto em meu ser. Um anjo tão bom como você não pode ter morrido. E a saudade de ti, minha filha, trouxe-me a luz de Deus. Maria Dolores, ao concluir, ela diz assim, que todas as vidas curtas na terra, que brilham e passam, é um recado de amor nos correios do céu. Então, muitas vezes, caríssimos amigos, caríssimos irmãos, muitas vezes a dor vem nos despertar para realidades maiores, se a nossa visão está toldada, nós não conseguimos enxergar claramente. Mas vejam que nessa lição de Maria Dolores, tão bela, ela nos mostra que algumas coisas tão simples, como a presença de um filho, ou a ausência de um filho, vem nos trazer grandes e profundos pensamentos e sentimentos. Então, caríssimos irmãos, nós fizemos uma caminhada com vocês, desde lá da antiguidade, dos povos politeístas, e depois caminhando para o monoteísmo, até os dias de hoje, com a fé raciocinada que nos proporciona a doutrina espírita, compreendendo a grandeza de Deus, do seu amor incondicional para com cada um de nós. Muito obrigado, amigos, muito obrigado pelas vibrações boas. Aqui durante a palestra fui vendo aqui vários recadinhos de amigos, de familiares. Gratidão pela presença amorosa de vocês. Muito obrigado. Bem, nós realmente aqui temos muito a agradecer a você, Wellington, porque realmente foi emocionante ouvi-lo, compartilhar conosco este ensinamento maravilhoso, e, falando sobre Deus, sobre a fé, que segundo Emmanuel é a confiança em Deus. Né? Uhum. Muito obrigado, foi realmente muito bom. Agradecemos também, conforme você viu aí, né, os companheiros lá de Campo Grande, que vieram prestigiá-lo. Isso, muitos amigos aqui presentes, né? Muitos amigos. Também os amigos de Luanda, como a Natália, aí, né? Eu vi o Marco também comentando, Marco Paiva, Patrício, os amigos de Paranavaí, de Mamborê, Ubiratã, Campo Mourão, né? E, é claro, vou esquecer de alguns, né? Me perdoem, mas muito obrigado pelo prestígio de todos. O palestrante merece. Obrigado, Zé Luiz. Obrigado, Lourenço. Obrigado, Kátia, pelo gentil convite que me foi feito. Fiquei muito feliz com o convite de vocês. Né? Esses dias passamos algumas dificuldades com a doença de um filho, mas graças a Deus está bem, né? E foi possível fazer esse trabalho com vocês. Né? A gratidão é minha, tá, de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Wellington. Bem, vamos aproveitar, então,
para Agradecendo. os finais aí do Lourenço e da Kátia, né? Quem fala primeiro? Lourenço, por favor. Nós que agradecemos. Está fechado o microfone, Lourenço. Pois é, a gente está até sem palavras, né? Mas, mais uma vez, Wellington, muito, muito obrigado mesmo pelos ensinamentos, por compartilhar, né? Muito obrigado a esses amigos que participaram mesmo de longe, né? E dizer da nossa gratidão pela sua disponibilidade e o convite em aberto para que, a breve tempo, assim que possível, possamos nos encontrar aqui na SEAC, presencialmente, para um abraço fraterno. Muito obrigado. Será um prazer, Lourenço. É exatamente isso. É o sentimento que nos toma de gratidão. Gratidão pela casa, gratidão por esses amigos do Brasil inteiro. For citar o nome das cidades que apareceu aqui, a gente pode errar, né, José Luiz? Foram muitos. Então, a gente percebe a extensão também da gratidão por esse palestrante de hoje e receba esse convite para uma próxima vinda, dessa vez presencialmente, Wellington. Muito obrigada. Que bom. Vamos sim, né? Eu já sei que eu vou ter hospedagem na casa do Zé Luiz, então já, né? Eu acho que ele vai me tratar melhor do que o Amauri lá em Luanda, né? Isso eu estou só falando para provocar o Amauri. Eu acho que a do Mauri, as acomodações dele são melhores, né? Com certeza. Mas você, com certeza, será muito bem-vindo. Né? Com certeza. Obrigado, amigo. Bem, agradecido. O teu sorriso é maravilhoso, Wellington, mas igual ao da Margarete não tem, hein? Não tem, né? Não. Esse eu já sei. Olha aí a Sandra aparecendo aí, ó. Alessandro e Mauri, que beleza, os compadres. Um abraço, amigo. Sandra, Mauri, um abraço para vocês. Isso mesmo. Um grande abraço ao Margarete, obrigado. Aí, né? Você está cuidando do esposo, né? Para ver se está fazendo direitinho o trabalho. É isso mesmo. Eu tô aqui em Brasília, ela está lá em Campo Grande, Zé Luiz. Ela não está cuidando muito bem de mim, não. Tá certo. Mas deve ter um rastreador aí, tudo. É verdade. É o anjo da guarda, né? Com certeza. Sim, o anjo da guarda encarnado, né, Zé Luiz? Isso. Brincadeiras à parte, perdão, tá? Margarete. Bem, amigos, agradecemos em nome da Sociedade Espírita Allan Kardec e também do Centro Espírita Nosso Lar a vossa presença aqui, Wellington, conforme a Kátia mesmo colocou, e o Lourenço também, né, que foi realmente maravilhoso o compartilhamento do seu conhecimento, informações valiosas e que nos despertam sempre para a necessidade do estudo, né? Como é bem lembrado por Joana de Ângeles. Estávamos hoje no curso da AFA, né? Da área da família, e falar a parte da necessidade do estudo lá no livro Crestomatia da Imortalidade, né? Para que nós possamos, né? Conforme pediu o Espírito de Verdade, né? Nos instruirmos. E também, claro, principalmente o amor. Muito obrigado a todos pela oportunidade e, encerrando as nossas atividades, vamos fazer a prece. Tá? Vamos orar. Amado Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as horas, agradecidos por mais esta oportunidade de ouvirmos
um de teus mensageiros, rogamos a ti, ampare-nos em nossos propósitos, intua-nos para que possamos ouvir os benfeitores espirituais nos nossos cometimentos diários. Sabemos, Mestre amado, que precisamos, a exemplo dos amigos inovidáveis da Casa do Caminho, mantermos-nos firmes, fortes, no ideal espírita de amor e de fraternidade, para que todas as nossas casas, para que a nossa instituição possa oferecer alento, consolo aos enfermos do corpo, mas principalmente da alma. Lembrando das dificuldades que nós todos passamos neste momento de pandemia. Lembramos também do teu Evangelho. Quando nos deixaste, que não pedirias ao Pai que nos tirasse do mundo, mas que nos guardasse do mal, para que assim perseveremos diante das dificuldades, diante dos problemas que se assomam, confiando sempre no Pai Celestial. Que a tua paz, Divino Mestre, esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, amigos. Zé Luiz, Kátia, Lourenço, um abraço para vocês. E um dia estaremos aí, nessa cidade, né? Tá? Sim. Combinado? Combinado. Gratidão. Tá? Combinado. Compromisso assumido. Então tá. E Muito quantos obrigado. quilômetros aí de Luanda, Zé Luiz? Isso, com certeza. Quantos quilômetros de Luanda? 160. Ah, é pertinho. Ixi. Ainda mais para o Mato Grosso do Sul, 160 quilômetros é ali, né? Então tá, amigos. Muito obrigado, viu? Um abraço. Um abraço. Queridos amigos. Até mais. Até. Fazemos o convite para a próxima live, no dia 17, às 21 horas. Você estará a cargo do Lourenço Carlos Matiero. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.